Olá, que a paz de Cristo esteja com você. E a partir de agora iniciamos mais um episódio do Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da paróquia São Joaquim e Santa Ana, na zona norte da capital. E, durante esses episódios, estamos dialogando com representantes das nossas 5 comunidades, por aquelas pessoas que fizeram e ainda fazem parte da construção da nossa paróquia ao longo desses 25 anos de história. E hoje, no episódio que você vai acompanhar a partir de agora, vamos conversar aqui com a Dona Lúcia, para a gente saber, entender um pouco mais de como é que foi a história de construção da igreja São Judas Tadeu. Dona Lúcia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado por essa oportunidade, né, da gente falar um pouco da nossa comunidade. Estou à disposição. Dona Lúcia, para a gente iniciar aqui a história, né, para a gente entender um pouco mais da construção da comunidade São Judas Tadeu, aqui que faz parte de uma das nossas 5 comunidades, eu queria que a senhora pudesse me explicar como é que foi o processo ali de início, né? Algumas informações dizem que a comunidade ela nasceu durante as invasões ali que aconteceu no conjunto Carlos Feitosa e também começou ali debaixo dos pés de manga. Só pode me explicar um pouco mais como é que foi esse processo ali de início? Na verdade, a nossa vila iniciou em 93, né? E durante esse processo, teve o sorteio dos lotes de terra, a gente foi... Eu também fui do início, né? Então, a gente foi tendo aquela oportunidade, foi muito bem, foi até melhor organizado do que as outras comunidades, porque a gente já ficou... Em poucos meses, a gente já recebeu o nosso lote certo, com as medições certas, né? Então, a partir daí, já vinha a história da Padre Eduardo, que já tinha as pessoas que tinham cuidado de lá também, e chegou até a nossa comunidade. A gente tinha uma pessoa por nome Dona Cleonice, que ela era muito devota de Santa Edvige, e ela fazia parte da Legião de Maria. Então, ela já começou a reunir as mulheres e rezar debaixo da mangueira, né? Em alguma casa de alguma pessoa, e até em si pensava de se colocar na capela o nome de Santa Edvige, né? Mas aí, na época, era o padre Damião, conseguiram uma verba da Itália, e acabou que as pessoas que conseguiram essa doação, eles colocaram que gostariam que fosse colocado o padroeiro São Judas, porque eles eram devotos de São Judas Tadeu. Então, a comunidade não questionou, né? Aceitou, porque a gente precisava da capela, e assim se deu início à construção da capela, sendo inaugurada em 25 de dezembro de 98. Mas durante esse processo, né, você estava ali, aquele processo de construção da comunidade, antes de ter um local físico, vocês já faziam missas, algum tipo de celebração em outros locais? Como é que era isso, tia? Já acontecia a missa debaixo da mangueira, como foi falado, depois teve a creche, né, foi construída uma creche, e a gente também passava a ter missa na creche. Quando aumentou o número de pessoas, aí já passou a ser mesmo debaixo das mangueiras, né? Tinha dia que era naquela mangueira que está de frente à igreja, ou às vezes numa outra que é do outro lado da avenida. Então, mas sempre tinha as celebrações aos domingos. Se não tinha padre, aparecia as catequistas, que também foram pessoas muito importantes na criação da nossa comunidade, que a gente pode até relatar algumas, como Dona Cruz, a Karina também, era muito jovem, mas já era envolvida com a catequese na época. E assim se deu, tanto que em 25 de dezembro, que aconteceu a primeira missa, também aconteceu que a primeira missa na capela, já aconteceu também a primeira turma de Eucaristia também, que fizeram a primeira Eucaristia. E de lá para cá só vem melhorando, graças a Deus, né? E a questão do pontapé, a senhora consegue me detalhar quem foram essas pessoas que deram esse pontapé, se elas já eram da comunidade ou se vieram de outros lugares, assim, como é que foi através dessas pessoas? A senhora consegue lembrar? Eu já morava na vila, mas eu não era muito participativa, né? Mas sei que, como a Gorete relatou no nosso depoimento, na reunião que a gente teve, elas fizeram parte desse pontapé. Dona Gorete e Dona Fátima, que foram as pessoas entrevistadas. E juntamente com ela, várias pessoas. Como eu citei antes, a Dona Cruz, o esposo dela, que foi, tipo assim, construído em ritmo de mutirão, né?
Então, passou alguns tempos as armações lá sem ser finalizada, né? Tão tal que foi logo em seguida que iniciou o processo de invasão. Em pouco tempo já chegou a ajuda para a construção da igreja, né? Mas demorou algum tempo para ser finalizada. Então, ela só foi mesmo finalizada nesse período que houve a Santa Missa, que foi a inauguração. Ela estava já toda linda, toda maravilhosa. Dona Lúcia, me tira uma dúvida. Durante esse processo, né, de formação da igreja, a comunidade, ela abraçou? Quais foram as principais dificuldades ali que vocês tiveram durante essa fundação ali da comunidade de São Judas? Nos primeiros dias, assim, da invasão, né, da chegada das famílias, foi muito conflituoso. Inclusive, o nome cidade Vila Carlos Feitosa, porque no dia que faleceu esse grande repórter, que nós gostávamos muito dele, assim, o pouco tempo de convivência, no dia que ele faleceu, ele tinha estado no meio de um tiroteio que aconteceu pela manhã na nossa comunidade. Era pessoas querendo pegar muitos terrenos, outros tirando de outros, porque a gente ficava ali ocupando, esse aqui é meu, e a gente ainda não tinha aquela definição, né? Então, depois desse conflito todo, né, foi um dia de correria, muitas pessoas correndo, muitas pessoas ficaram com medo, ele estava lá, entrando no meio, fazendo a gravação, e acredito que esteja isso registrado em alguns lugares aí, né? E foi muito difícil esse dia. Mas, no caso, já tinha um lote, que era propriamente da igreja, ainda não, no caso? Inclusive, o meu primeiro lote era exatamente onde hoje é situada a igreja. Por isso, o meu amor maior ainda por ela, né? Só aconteceu em 28 de setembro. A invasão iniciou em julho. E no meio de setembro, logo a prefeitura também já veio, porque ela tinha projeto para o terreno. Logo que aconteceu a invasão. Ela pensava em fazer um condomínio para os pessoal que trabalhava na rede municipal, né? Com a invasão, eles também não resistiram em tirar a gente, né? Deixaram a gente lá, mas eles logo vieram. Se iniciou no finalzinho de junho para julho, e em setembro a gente já estava com nossos lotes todos divididos. Foi feito o sorteio, foi feito o cadastramento, e aí foi feito o sorteio. E aquela área ali, como já tinha as mangueiras, já ficou reservada para ser uma praça, uma quadra de esporte. E logo surgiu a ideia da igreja. Sim. E durante esse processo, a gente observou, que a gente tinha conversado um pouquinho antes, que vocês falaram que teve a fundação ali do SCC, né? Do SCC, dos Vicentinos. Como é que foi aquele início de movimentos, grupos e serviços ali na comunidade? Como eu já falei, o primeiro grupo mesmo foi a Legião de Maria. Depois formou-se a catequese, né? Através de algumas legionárias. E o Vicentino foi uma peça fundamental também na nossa comunidade. E já depois de algum tempo foi fundado o SCC, né? Que tem muitos casais ainda dessa época. Por exemplo, a Dona Gorete, que falou, a irmã Cristina, que hoje já não participa mais da nossa congregação, né? Ela já faz parte de uma outra congregação. E tem muitos casais dessa época, porque eu não participei. Eu não era muito presente, eu era de participar, mas eu não era dos movimentos ainda, só observava ainda, mas a partir de 2005, porque eu passei realmente a ser mais participativa da comunidade. Dona Lúcia, eu queria que você me explicasse um pouco mais esse processo ali, para saber como é que, você me disse, né, a questão de Santa Edvige, São Judas, como é que foi ali o início de Santa Edvige? Quem é que fazia ali aquela ideia de, olha, tem Santa Edvige aqui, quem deu aquela ideia de início de Santa Edvige e a importância dela hoje para a comunidade? Quem deu a ideia foi a dona Cleonice, porque ela tinha uma imagem na casa dela e ela era devota de Santa Edvige. Então, ela começou, quando tinha os encontros da Legião de Maria, que elas sempre faziam aquele encontro, o texto com as pessoas, nas casas ela levava a imagem. Isso antes de ter a comunidade Antes de ter Judas. a igreja ser feita, né? Ela já levava a imagenzinha para os encontros que a gente tinha, né? E aí surgiu a ideia de ser Santa Edvige. Mas quando chegou o recurso para fazer a capela, aí foi colocado que a pessoa que tinha sido o maior incentivador, quem sabe o maior doador, ele gostaria que fosse São Judas. Para de todos a gente não
deixar aquele sonho que fosse Santa de Virgem, a gente passou a fazer o tríduo de Santa de Virgem. Ela nunca ficou esquecida de jeito nenhum. Então, assim, tem os devotos, todos os anos a gente faz o tríduo, e em seguida, 2 dias depois, já começa São Judas. Já é colado ali, já um é lado do colado outro. ali, né? E esse ano a gente está se preparando para fazer uma programação maior, né? Para ela ficar mais conhecida ainda, né? Porque sempre a gente faz timidozinho lá mesmo na igreja. No ano passado a gente já saiu na casa de algumas famílias, né? E esse ano a gente está programando para fazer na rua, nas casas daquelas pessoas, principalmente na extrema, assim. Tem uma rua que divide São Joaquim e Santa Ana da São Judas, né? Então, esse ano a gente vai fazer uma celebração lá numa casa que faz a divisa, né? A gente vai fazer uma celebração lá, aí de lá vai para outra casa e a gente vai fazer uma procissão no dia 16. E dando luz para a senhora hoje, né, qual a importância da comunidade, né, dentre as 5 comunidades, você sabe que tem a comunidade de São Judas que faz ali aqui todo conglomerado ali da região da Carlos Feitosa, também pega a Padre Eduardo, aqui um pouco mais também da Lagoa Azul. Como é que a senhora vem observando o crescimento, né, da comunidade durante esse passado tempo? A gente só tem a agradecer a Deus e nossos padres que têm passado também, têm nos dado incentivo, têm sempre nos ajudado, né, que além de nos ajudar, eles deixam que a gente coloque também as nossas ideias, né? A gente vai trabalhando. A gente ainda tem, assim, eu acho que hoje nos grupos, uma das dificuldades maiores que a gente tem é em relação a catequistas. Catequistas a gente tem poucos, mas não podemos dizer assim que eles são muito engajados. A gente está tendo uma coordenação da catequese assim, muito brilhante mesmo, que com poucos catequistas a gente tem conseguido, todos os anos, tem nossas turmas, tudo. E em relação a esses últimos anos, a gente tem visto nossa igreja cheia. E não cheia simplesmente por estar cheia, mas por gente realmente que estão ali em busca de Cristo mesmo, de um aprendizado melhor. E nos últimos anos a gente tem tido muito também a participação do nosso padre, dos que já passaram e do atual, que ele tem sido muito iluminado, né? Que a nossa igreja hoje está cheia, que a gente já está pensando em crescer ela, né? Porque não cabe mais as pessoas, todo domingo quem passa lá percebe, né? Que fica muita gente fora. E a gente está aí na luta para cada dia mais melhorar. Dona Luz, eu vou voltar um pouquinho novamente lá na história, né? Eu queria que a senhora pudesse me explicar, não sei se a senhora vai poder lembrar também, né? Mas se a senhora puder me dizer, já está ótimo aqui para mim e para os nossos espectadores, nossos telespectadores aqui, né? Mas me conte um pouco mais como é que foi aquele processo do primeiro festejo que aconteceu na comunidade de São Judas. Como é que foi aquele sentimento, como é que surgiu, como é que foi o processo de organização ali, o início de tudo, como é que se deu? Os primeiros festejos eu não participava, assim. Eu não era envolvida, eu já participava, né, assim, de participar da Santa Missa, mas eu não era envolvida, assim, nos grupos. A partir do momento que as meninas passaram a fazer parte do grupo de coroinha, tudo, a gente passou a se envolver mais, né? E era muito difícil, nossos primeiros festejos, que eu fui participante, era muito difícil. A gente tinha poucos recursos, e assim, tem pessoas que vão em busca de patrocínio, de tudo, nós já tínhamos aquela dificuldade, até mesmo por falta de conhecimento, por tempo também, por ter poucas pessoas envolvidas, mas a gente fazia. Com nossos poucos recursos, a gente juntava, tinha a felicidade de ter um grupo de coroinha bem fortalecido, e eles eram quem mais corriam. Muitas vezes a gente apurava durante a noite o que a gente conseguia na venda. No outro dia de manhã, as meninas estavam lá na feira comprando para a gente fazer de novo as nossas comidas típicas. E aí, com o tempo, só foi melhorando. Foi aumentando os grupos, foi chegando o SCC, Pastoral Familiar, né? E, por último, tinha um grupo de jovens que era muito participativo. E aí, depois veio também o EJC, né? Mas o grupo de jovens nos ajudava muito. Foi muito bom na época que existia o grupo de jovens nas comunidades, né? Então, eles também davam muita força, tem muitos.
A gente lembra até de um que já não está no nosso meio, que foi muito conhecido, o Igor, que ele tanto fazia parte do Vicentino, que foi uma época que o Vicentino foi muito ativo na nossa comunidade, foi nessa época. Depois que o Igor faleceu, não existiu mais, assim, os meninos tentaram, mas não foi para frente o grupo de Vicentino. Então, isso a gente sente falta na comunidade, por uma pessoa que volte a trazer de novo a força que o grupo de Vicentino tem na comunidade. E, dona Lúcia, agora se tratando de uma pergunta mais pessoal para a senhora, né? Durante seu processo ali, que a senhora tem até hoje, na comunidade de São Judas, o que foi que mais lhe marcou desses 25 anos na nossa paróquia São Joaquim e Santa Ana, mas na comunidade em si, especificamente na comunidade? O que foi ali o momento que mais lhe marcou ali durante esse processo? Para mim, a fidelidade de alguns devotos e pessoas mesmo da comunidade. É uma coisa que marca muita gente, muito, porque estão sempre ali com a gente. Não é eu estou na coordenação, saí da coordenação, vou desaparecer, não vou mais ajudar. Não, muito pelo contrário, estão sempre ali à disposição, né? Sempre se ajudando. Numa coordenação sai, mas continua ajudando a que vai iniciar, né? E para mim, como pessoa, quando eu mais precisava de fortalecer a minha fé, foi a hora que eu, como se diz, cheguei mesmo, chegando, né, assim, me entreguei. E hoje eu sou feliz por estar na minha comunidade. Já estou participando da coordenação pela 3ª vez. Não porque eu fico ali, né, esperando. Mas porque sou chamada e eu creio que quando você vai chamado para ocupar fazer algo na sua comunidade, não é você não está sendo chamado somente pelaquela pessoa. Deus tem um propósito para a gente, né? Com certeza. E eu prefiro acreditar dessa forma. Quando algum padre que já passou, outros que já chegaram e me encontraram e não... Padre, estou aqui, estou assumindo essa posição, mas você hoje, você que sabe, está entregue na sua mão, né? Ele, não, continue. Então, isso traz muita felicidade para a gente, porque você tem muita dificuldade, tem muitas barreiras, mas quem acredita em Deus não cai. Né? Eu queria que também a senhora falou justamente dos padres, eu lembrei, né? Que a senhora pudesse me detalhar o que a senhora lembra da atuação do padre Eduardo ali na comunidade, ao envoltório ali do Conjunto Carlos Feitosa. O que a senhora lembra ali que ele pôde ajudar, que algumas pessoas falaram sobre esse papel dele, o padre Eduardo, né? O que a senhora tem de ali que a senhora lembre ali especificamente para a comunidade de São Judas? Com o padre Eduardo eu tive pouco contato com ele, né? E pela história que eu sei, tipo assim, ele não foi tão presente ali porque já estava finalizando o tempo dele aqui. Mas o início ele deu bastante força, né? Porque as meninas que vieram para lutar ali com a gente, ir atrás das coisas na prefeitura, que já também era Dona Fátima e Dona Gorete, também estavam presentes, tinha o Santos Filho, tinha senhor Ribamar, seu Antônio, eram pessoas que já conheciam ele da outra vila, né? Então, ele teve participação na nossa comunidade, mas não foi tanto como teve na Padre Eduardo. Mas ele ainda teve presente ainda. E dos outros padres ali, que a senhora lembre que... Claro, cada padre teve sua parcela, né, de construção, mas o que a senhora lembra ali de algo que realmente lhe marca, que a senhora acha que seja mais importante lembrar durante esses 25 anos ali da comunidade, dos padres que passaram, o que a senhora poderia recordar? O padre Damião, ele foi muito presente, porque exatamente a construção aconteceu quando ele estava na nossa comunidade, né? E ele foi um guerreiro também, juntamente com as pessoas que naquele tempo faziam parte, né? E os outros que vieram, claro, só nos ajudou, né? Assim, deram a sua contribuição no que era permitido, né? Porque com pouco recurso a gente não poderia fazer melhorias, as melhorias vieram tanto que já tem mais de 20 anos de construção e a gente ainda hoje luta por melhoria, né? Como sempre a gente está... Mas todos deram a sua boa contribuição. Certo. E, dona Lúcia, o que essa trajetória hoje para a senhora, né, representa nessa comunidade de fé, essa comunidade de esperança? O que representa hoje para a senhora essa trajetória, né, da senhora, juntamente com os outros irmãos que constroem hoje a comunidade de São Judas para o bairro em si? Eu creio que para nós é gratificante e, assim,
ver resultados, né? Porque há algum tempo a nossa comunidade ela era muito mal vista, acontecia muita coisa, muito jovem estavam se perdendo, muito jovem perdendo a vida tão cedo. A gente tem um grande número de jovens na nossa memória que perderam a vida de forma que a gente não deseja para ninguém, nem gostaria que tivesse acontecido. E hoje a gente vê que mudou. Mudou. De acordo com o tempo foi passando, os jovens foram se aproximando da igreja, ou como coroinha, ou como no grupo de jovens. Depois veio o EJC, a gente não pode dizer que não tenha trazido melhoria para a gente, né? Jovem tão mais participativo. A gente sente a ausência, né? Nas missas, nas coisas, mas pelo menos para esse lado a gente vê que diminuiu a mortalidade de jovem na nossa paróquia em si, não somente na nossa vila, mas na nossa paróquia em si. E eu creio que a parte da religião foi muito importante nisso. Né? Que a gente, como igreja, né? Que a igreja somos nós, acho que a gente deu uma boa contribuição para isso. Dona Lúcia, já está caminhando para o final aqui dessa nossa conversa. A gente poderia passar aqui a noite conversando mais sobre a comunidade de São Judas, né? Mas agora, se tratando da comunidade, eu queria que a senhora pudesse me relatar como é que a senhora vê o futuro da igreja São Judas hoje, né? A partir dessa história, de como é que foi esse processo de construção. O que a senhora observa daqui para frente? Vou falar do meu desejo, né? Que venha mais jovens para trabalhar com a gente na catequese, ser exemplo para nossas crianças, né? Com seu exemplo, trazer mais crianças. Espero ter mais jovem na liturgia. Hoje a gente tem um pouco de dificuldade. A gente sabe que nós temos muitos jovens bons que possam estar ali. E eu sonho com a gente trabalhar melhor nossas crianças, certo? Porque eu creio que se nós preparar melhor, nós cuidarmos melhor das nossas crianças, nós vamos ter menos trabalho com nossos jovens. Então, as crianças é a porta, né? É a salvação desse mundo. Se a gente cuidar bem de nossas crianças, nós não vamos ter problema quando chegar na juventude. Podemos ter, mas menos problema, né? Então, a minha esperança é essa, que a gente, cada membro que está lá, cada dia mais, vista essa camisa de força, de fé, de esperança, de luta. Não é fácil, somos mães, esposa, dona de casa, trabalhamos fora de casa, mas quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente crê em Deus e crê em dias melhores, a gente tira um tempinho e vai à luta. Tira um tempo para ser catequista, tira um tempo para cuidar do templo, né, em si, e até mesmo da comunidade também. Estamos cuidando do templo, estamos cuidando das crianças, a gente está cuidando da comunidade em si, né? Certo. Dona Lúcia, muito obrigado mesmo por compartilhar aqui com a gente essa sua história tão bonita de fé, de esperança, de paz. Deu para sentir um pouco como é que foi esse processo de construção. Claro, foram feitas por muitas mãos a comunidade de São Judas e continua sendo feita por muitas mãos, porque eu acho que é basicamente isso. A comunidade, ela nasce ali de uma pequena insight, né? Uma pequena ideia de uma pessoa, mas realmente a comunidade ela se constrói através de todas as mãos possíveis, né? Continua se construindo, né? E deu para entender como é que foi esse processo árduo de suor, de amor e dedicação por cada um de vocês, que cada um criou ali, que teve a sua parcela, e é que eu só quero agradecer. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente no podcast. Eu que agradeço. Com certeza teria pessoas mais ainda que poderiam dar outros depoimentos, até mais, com mais conhecimento do que eu, mas... Foi ótimo. A oportunidade chegou e eu, como convidada, aceitei e espero ter contribuído com essa linda história que é a nossa comunidade. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar no Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da paróquia São Joaquim e Santa Ana. Ao longo desses episódios, estamos entendendo um pouco mais de como é que foi o processo de construção, formação, fundação, melhor dizendo, das nossas 5 comunidades que hoje formam a nossa grande paróquia, a paróquia São Joaquim e Santa Ana. E a partir de agora, compartilhe esse episódio com quem você conhece, aquelas pessoas que fizeram parte dessa construção, não somente da comunidade de São Judas, mas também de toda a nossa paróquia. Nos compartilhe também através das nossas redes sociais, @Paróquia São Joaquim THE, e também através do nosso YouTube, Paróquia São Joaquim TV.
A você um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo episódio.